Paz do Senhor, meus queridos, voltei. Gente, não repara minha voz, é porque dessa vez minha alergia à poeira atacou muito forte. E eu tô aqui com a voz muito mal, não sei o que aconteceu, minha garganta tá muito mal, tô tossindo bastante. Mas eu não vou deixar de gravar por causa disso, talvez eu esteja que cortar um pouquinho o vídeo, mas eu tô bem. E o importante é você ouvir a mensagem que esse vídeo tem pra trazer pra vocês. Eu venho falar um pouquinho pra você que é homossexual. Eu tenho certeza que vai ajudar muito. Pra quem não sabe, eu já vivi na homossexualidade durante 3 anos da minha vida. E infelizmente, esses 3 anos foram muito intensos. Eu vivia muitos relacionamentos, eu sempre me joguei de cabeça em tudo que eu faço. Então, nesses 3 anos, eu fiz muita coisa. E eu conto aqui no meu testemunho, eu vou deixar aqui na descrição. O primeiro link da descrição é o meu testemunho. O segundo link é a parte 2 do meu testemunho. Se você não assistiu, depois que terminar esse vídeo, vai lá que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. E quando eu saí dessa vida, eu fiquei com bastante experiência do que eu vivi. Então, eu tô usando essa experiência para me poder um pouquinho passar para vocês o que eu sei sobre esse mundo. Muitas vezes eu pensei que eu não conseguiria sair dessa vida, que eu já tinha nascido assim e que eu simplesmente fui educada a não ser assim e por isso eu namorei com os meninos. Era o que eu pensava. Antigamente, gente, antes de eu conhecer a Deus no profundo, eu namorei com, acho que uns 2, 3 meninos. Eu sempre, todos os dias, eu me arrependia de estar namorando com eles. E não era porque eram pessoas ruins, não tinha motivo de eu me arrepender. Só que eu me sentia incomodada. Eu não sabia o porquê. E eu sei que eu não estava na presença de Deus. Aquilo não era um relacionamento que Deus tinha para mim. Deus sabia com quem que eu ia me casar. Eu não acredito em predestinação, mas eu acredito que Deus já sabe de tudo que vai acontecer na nossa vida. Então, se a gente seguir os planos dele, eu tenho certeza que ele vai direcionar a gente para quem que vai ser o nosso marido no futuro, que vai dar totalmente certo com a gente, porque ele sabe quem combina com a gente. Então, eu falo isso por mim, né? Que hoje em dia eu vejo isso, mas antigamente eu não via. Então, eu entrei nessa vida. E eu pensava muito que eu não conseguiria sair dessa vida, porque eu não sentia vontade de sair. Eu sentia vontade de cada vez me afundar mais, de ficar com mais meninas. Eu sempre fui uma pessoa que era muito sociável, onde que eu andava, eu sempre arrumava muitas amizades, ficava com bastante meninas bonitas, e isso pra mim tava me satisfazendo. A minha carne tava feliz naquele momento, mas eu não percebia que aquilo era só uma venda, uma ilusão. E eu tenho certeza que você também se sente assim. Só que foi passando o tempo e eu fui vendo que cada vez eu deixava a minha mãe mais triste, que cada vez eu ficava mais sem graça com as coisas. No começo era tudo muito bom, era tudo muito gostoso, mas depois foi passando o tempo, foi perdendo um pouco da graça, aquela euforia que eu tinha, já não tinha mais. Aquilo tudo pra mim era muito normal, não fazia muita diferença na minha vida. Eu não sentia aquela felicidade, aquele entusiasmo, aquela coisa que eu sentia no começo. Então eu fui ficando cada vez mais triste, mas eu não pensava que era por isso. Eu pensava que simplesmente eu já não era uma criança, que eu tava amadurecendo. Mas com o tempo eu fui notando isso. Só que aí, a falta daquela alegria em mim, eu comecei a buscar nas bebidas, a buscar na maconha. E foi ficando cada vez mais triste a minha vida. Só que eu não percebia. Porque no começo de tudo, gente, é tão bom, é uma coisa tão alegre, é uma coisa tão diferente, mas depois vai passando o tempo, você vai vendo que não tem nada daquilo, que você vai vendo que é como se você fosse um peixe. O diabo, ele faz isso com a gente, quando a gente tá no mundo. Ele joga a isca e deixa lá até você pegar. Aí você vai aproveitando daquela isca, vai ficando feliz naquela isca, só que você não vê que você tá preso. Enquanto você não vê, ele vai te puxando. E quando você vê, ele já te tirou da água, ele já te tirou toda a sua felicidade, você já não tem mais a isca lá, você só tem o anzol e você já tá totalmente entregue nas mãos dele. E foi isso que aconteceu comigo. E hoje em dia, gente, eu mostro pra vocês, eu falo isso, tem muita gente que me julga e não tem um dia que falha. É todos os dias que eu recebo comentários de pessoas que fala bem assim que eu tô mentindo, que eu nunca fui lésbica, que eu sou bissexual, fala muita coisa. Fala que eu tô fingindo, pra mim largar de ser preconceituosa, mas eu não gosto de responder isso porque eu sei o que eu tô vivendo com Deus. Quando eu encontrei a Deus,
Eu sempre falo muito da minha vida do passado, mas é para vocês verem que eu também senti a mesma coisa que vocês sentem. Mas hoje em dia, gente, desde o momento que eu olhei para Deus e que na minha alma eu pedia socorro, eu falava bem assim: Deus, eu não consigo. Eu tenho vontade de beijar meninas, eu desejo meninas, eu sonho com meninas. Esse mundo virou minha vida e eu não consigo sair disso mais. Para mim, aquilo era um anzol, aquilo tinha me pegado, que eu não conseguia me soltar. O meu querer era aquilo, a minha vida se tornou aquilo. Então, eu pedi para Deus, falei: Deus, eu sei que o Senhor existe, o Senhor já fez muitos milagres comigo fora da igreja. E eu vou deixar aqui na descrição também um vídeo que eu falo de algumas experiências que eu tive fora da igreja. E, gente, eu falei para Deus, eu sei que o Senhor existe, mas me prova mais uma vez que o Senhor é Deus. E se o Senhor me provar que o Senhor é Deus, eu vou te seguir pro resto da minha vida, eu vou ficar com o Senhor, eu não quero mais essa vida para mim. Eu só trago tristeza para minha mãe, eu só trago infelicidade para minha própria vida, eu não tô sendo mais feliz. E, gente, eu tava numa depressão tão grande, que eu abaixava a janela do meu quarto, aqui tem um blackout, e eu abaixava esse blackout, chama aqui Estóreo, aqui em Portugal, e eu abaixava esse blackout, e eu ficava o dia inteiro no quarto, sem comer, sem beber, sem nada, sem fazer nada, eu só deitava e eu dormia, e eu falava bem assim: eu quero dormir para sempre. E quando chegava o final de semana, eu saía, ia pra festa, beijava, bebia. Só que quando eu voltava pra casa, voltava de novo aquela tristeza, aquela angústia. Até na festa eu não conseguia já me divertir mais. Eu queria ficar sentada, só ficava lá olhando as pessoas dançar. Eu ia pra festa pra ver as pessoas dançar. No começo não era assim, no começo eu era a mais farreira do mundo. Mas quando foi chegando os meus últimos dias nessa vida, gente, eu só sentava lá e só via aquilo. E aquela era a minha diversão, era ficar sentada bebendo. Gente, isso não é vida pra ninguém. Eu falo pra você: saia dessa vida o mais rápido possível. Por mais que você não tenha chegado ao ponto de ir pra festas, pra bebida, pra maconha, saia dessa vida. Porque isso não leva a nada. Eu só cheguei no ponto de ir pra bebida, pras festas, pra maconha, porque cada vez eu me sentia mais triste. Não foi no primeiro dia que eu entrei nessa vida que aconteceu isso comigo, não. Foi depois de anos que aconteceu isso comigo. De eu entrar na bebida, de eu entrar na maconha. Eu não falo que foi diretamente a homossexualidade que me levou a isso. Tem gente que nunca entra nisso. Mas a falta de alegria que a homossexualidade traz, porque ela vai te afastando cada vez mais de Deus, mesmo sem você perceber, mesmo você acreditando nele e buscando a Deus. Enquanto você estiver nessa vida, Deus não vai ter liberdade para agir na sua vida, porque ele colocou uma lei. Enquanto você persiste no erro e não se arrepende de todo o seu coração, ele não entra na sua vida. Mas quando você se arrepende, você pode estar com o pecado que for, que Deus entra na sua vida, ele não tem medo do pecado, ele enfrenta, ele sabe tirar isso tudo de você, no estralar de dedos, num piscar de olho. Foi o que ele fez comigo. Gente, eu desafiei a Deus. Quando eu orei com fé, porque eu sabia o Deus que eu tinha. Porque no fundo, gente, no fundo eu sempre soube que um dia eu ia voltar. Só que eu não conseguia sair daquela vida e o meu pecado me afastava cada vez mais de Deus. Porque eu queria voltar, mas eu sabia que tinha o pecado e eu não queria voltar para me ser uma cristã qualquer. Eu queria ser aquela cristã que Deus ia conhecer. Eu nunca quis ser uma cristã de tipo só falar: eu sou santinha, não. Isso para mim é só um rótulo que as pessoas colocam. Mas agora, o que eu tenho hoje em dia é o que eu queria ser. Hoje em dia eu me tornei, graças a Deus, não foi nada a mim, mas hoje em dia eu olho pra mim e por mais que eu tenha erros, gente, eu tenho muitos erros, eu já me senti fraca, mas eu sempre falo com ele, porque eu sei que eu tenho pra onde correr. E, gente, quando eu falo com ele, ele alivia minha alma de uma maneira tão grande. Parece que todo o peso que estava na minha vida sai. Antigamente não tinha isso, gente. Nem a maconha me fazia ficar do jeito que Deus faz eu ficar. Porque é um alívio, é uma paz que não passa. Quando era nos meus primeiros dias de convertida, gente, eu esperava, eu dormia esperando aquilo passar. Essa paz que eu sinto hoje, eu dormia e eu pensava: isso vai ser como as drogas.
Eu pensava isso porque eu já estava tão acostumada com aquela alegria passar que eu pensava bem assim, não vai passar. Passou uma semana, passou 2 semanas, passou 3 semanas e aquela alegria não passava. A vontade de ficar perto de Deus não passava. Então eu fui me aproximando cada vez mais. E quanto mais eu me aproximava, mais feliz eu ficava, gente. Mais feliz eu ficava. Então eu me afundei, eu me joguei de cabeça. E eu vou aproveitar, porque uma vez eu falei aqui no canal que eu ia mostrar um dia pra vocês uma carta que eu fiz pra Deus quando eu me converti. Como eu tava muito feliz com Deus. Como eu sou muito feliz com Deus. E naquele momento era o momento de maior gratidão que eu tinha na minha vida. Porque Ele me salvou de uma coisa que nada me salvou. As drogas, as mulheres, os prazeres, nunca me salvou disso. Deus resolveu. Então, eu vou mostrar um pouquinho pra vocês esse texto que eu fiz. Essa aqui é a minha primeira Bíblia que eu tive quando eu me converti. Tá cheia de post-it. Tá cheia de post-it porque eu gostava muito de marcar a Bíblia. Hoje em dia eu já não faço com post-it, mas eu ainda estudo a Bíblia. Essa é a Bíblia de promessas. E eu escrevi bem aqui. Eu escrevi bem aqui um texto pra Deus. Tá um pouquinho antiga, gente. É que essa Bíblia já faz, acho que uns 10 anos que a minha mãe tinha ela. E quando eu voltei pra igreja, minha mãe me deu de presente. Tá escrito bem assim: eu te amo, meu grande Deus. Te devo a minha vida. E por gratidão te servirei. Saiba que confio somente em ti e nas tuas palavras. Nada é coincidência, é o Senhor agindo. Jesus é o meu caminho. Seguirei ele mesmo sem ver. Eu vejo pelo meu amor. É isso que me dá esperança. Ainda vou te encontrar. Meu viver é Cristo e o meu morrer é lucro. Te amo. Para papai. Essa foi minha primeira carta para Deus que eu escrevi quando eu me converti. E eu tô muito feliz até hoje. E para terminar, eu só quero falar que você não vai perder nada se você escolher a Deus. Eu tô aqui como uma pessoa que ganhou a vida de novo. Parece que Deus pegou assim a minha vida, refez e me deu uma vida maravilhosa hoje em dia. Ele já me deu tantas bênçãos, gente, que eu não sei nem como dizer obrigado. Às vezes eu me pego glorificando aonde que eu estiver, no banheiro, na rua. Eu glorifico a Deus o tempo todo, porque Ele fez tanta coisa na minha vida. Um dia eu ainda vou contar tudo que Deus fez pra mim. E vocês vão ficar impressionados como que Deus é bom. Se vocês soubessem o que Ele fez na minha vida. Eu ainda não tenho autorização de contar isso, porque eu sempre passo por Deus pra depois eu falar alguma coisa pra vocês. Mas, gente, Ele é maravilhoso. Deus, Ele tem tanta piedade de mim, porque eu não tenho ninguém a não ser Deus. A minha vida é só essa. A minha vida é minha mãe, meu marido, meu irmão e Deus. E Deus tá me ajudando tanto. Hoje em dia minha vida é tão maravilhosa que eu só vejo a mão de Deus agindo. Um dia ainda todo mundo vai saber o que Deus fez comigo e vai glorificar junto comigo. Eu falo pra vocês também seguirem esse mesmo caminho que eu segui. Buscar Deus, porque não tem coisa melhor. Gente, eu já errei tanto na minha vida que eu não merecia nada do que eu tô vivendo. Eu tenho 3 tatuagens, uma aqui, uma aqui, uma aqui. E eu cubro, mas essa aqui não tem como cobrir. Já fui homossexual, eu já usei drogas, eu já bebi, eu já fui muito pra festas, eu já fiz piercings. Nossa, gente, eu tinha tanta coisa na minha vida, tanto mal. Porque, gente, isso não é certo. Deus, Ele não deixa a gente se machucar. Deus, Ele não quer. Deus, Ele não quer que a gente se machuca. Deus, Ele não quer que a gente se destrói. E eu tava entrando em um processo de destruição dentro de mim. Mas Deus, Ele foi lá e me pegou da onde que eu tava. Ele estendeu a mão pra mim. Eu costumo falar que Ele não olhou para o mal que tava ao redor de mim. Ele não olhou. Gente, eu tava praticamente já no inferno, já. Eu não tinha salvação, não. Só que Deus, Ele não teve medo. Deus, Ele não teve nojo de entrar lá no inferno pra me buscar. Porque, gente, o que eu tava vivendo,
a minha vida já estava um inferno, eu já queria morrer, eu não queria mais viver. Por mais que as pessoas sempre me viam sorrindo, eu não queria sorrir, eu sorria só por falsidade mesmo. Pra dizer que eu não estava vivendo aquela vida, mas eu estava. Então eu falo pra você, volta pra Jesus, porque eu tenho certeza que tem muita gente que tá me ouvindo, que também tá vivendo isso. E Deus tá te chamando, Deus tá te dando uma oportunidade pra você agarrar na mão dele, ele vai virar a sua vida. Gente, Deus ele não quer mudar a sua vida, não é só um pouquinho, ele vai mudar a sua vida inteira. Ele vai fazer você não sentir falta mais disso, só confia nele, você não vai sentir mais falta disso. Pode ter certeza que a melhor escolha que você pode fazer é viver com Deus. Sem Deus você não consegue, sem Deus a sua vida vai ser sempre triste. Por mais que você não faça muitas coisas de errado. E é isso que eu venho deixar pra vocês. Não deixe de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificações pra você não perder nenhum vídeo. Gente, eu coloco vídeos aqui normalmente toda terça, todo sábado, mas eu não tô colocando por enquanto toda terça e todo sábado, que eu tô numa correria louca. Quando desacelerar um pouquinho a minha vida, vou voltar a postar toda terça e todo sábado. E é isso. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe muito a sua vida e até o próximo vídeo.